Macau tem uma longa tradição de convívio com a pirataria. Dizem até que Macau nasceu porque os portugueses, quando aqui chegaram, auxiliaram a China no combate contra os piratas. Não admira por isso que, com tão longa tradição, a pirataria tenha acompanhado o desenvolvimento de Macau e tenha deixado estas águas do Rio das Pérolas para subir aos céus. Bom, e foi assim que Macau registrou a primeira tentativa de desvio de um avião do mundo. Os aviões começaram a cruzar os céus de Macau em 1927. Os primeiros foram os monomotores da Marinha de Guerra Portuguesa que operavam a partir da base naval da Taipa, erguida aqui onde hoje se encontram as casas-museu. Mais tarde, em 1936, Macau passou a contar com a sua primeira ligação aérea comercial com o exterior. Isto quando a Pan American Airways estabeleceu uma carreira entre São Francisco, nos Estados Unidos, e Manila, nas Filipinas. Esta rota estendia-se depois a Macau, tendo sido oficialmente aberta em outubro de 1936. A eclosão da Guerra do Pacífico viria, no entanto, a pôr termo a esta ligação intercontinental que nunca mais viria a ser retomada. Entretanto, as ligações de Macau com o exterior, nomeadamente com Hong Kong, continuavam a fazer-se, utilizando embarcações a vapor que nunca faziam o percurso entre os dois portos em menos de 4 horas. Terminada a Guerra do Pacífico, tanto Macau como Hong Kong retomaram os caminhos do desenvolvimento, que não se compadecia já com a lentidão das ligações marítimas através dos velhos ferryboats. Uma nova classe endinheirada surgia e o comércio do ouro, que sustentaria grande parte do desenvolvimento de Macau nessa época, era capaz de sustentar também o dispendioso investimento na aviação comercial para ligar as duas colónias ocidentais do sul da China. A inexistência de campos de aviação, tanto em Macau como em Hong Kong, parecia impedir qualquer investimento nessa área. E foi assim que surgiu a Macau Air Transport Company, que com 2 hidroaviões Catalina dispensava a existência de pistas de aterragem. A Matco, como era conhecida, operava 2 aparelhos do mesmo modelo que fazia o percurso em cerca de 20 minutos, tendo um deles sido batizado com o nome de Miss Macau. O alarme foi dado cerca das 6 da tarde do dia 16 de julho. O Miss Macau deveria ter comunicado com a torre de controle de Kai Tak, mas não o fez. As operações de busca foram lançadas de imediato, mas só no dia seguinte se soube que o hidroavião se tinha despenhado depois de um junco de pesca ter recolhido com vida uma das 28 pessoas que seguiam a bordo e que seria o único sobrevivente. Entretanto, as equipas de busca e salvamento acabaram por encontrar os destroços do Miss Macau numa área de águas baixas a pouca distância da colónia portuguesa. Ao mesmo tempo, encontraram também vestígios que evidenciavam ter-se registado troca de tiros a bordo, nomeadamente várias cápsulas de balas que correspondiam a outros tantos furos na fuselagem. As suspeitas levaram as autoridades a inquirir o jovem sobrevivente que se encontrava internado com uma perna fraturada no Hospital São Rafael, instituição que se encontrava virtualmente cercada por dezenas de jornalistas e fotógrafos locais e internacionais atraídos pelo sensacionalismo do caso. A vítima era um jovem camponês de 24 anos de idade, oriundo de uma aldeia próxima de Macau, que acabaria por contar o que se passou. Segundo o seu depoimento, ele e mais 3 cúmplices, um dos quais tinha conhecimentos de pilotagem, sabendo que os hidroaviões transportavam não só valiosas cargas de lingotes de ouro, como também passageiros milionários, planearam desviar o hidroavião para uma das muitas ilhas que marcam o mapa da foz do Rio das Pérolas. Ali manteriam presos os milionários pelos quais pediriam altos resgates. Para este efeito, venderam tudo o que tinham, de modo a comprarem bilhetes para voarem nos hidroaviões, familiarizando-se assim com os aparelhos,
e poderem escolher também qual a melhor ilha para amarrarem na sequência do golpe. Apesar de todo o planeamento dos piratas, que tinham trocado os seus trajes chineses por fatos ocidentais que lhes custaram 20 patacas cada um para darem menos nas vistas no momento do embarque, contaram com tudo menos com a resistência da tripulação. Quando um dos piratas intimou o comandante apontando-lhe um revólver a ceder-lhe o lugar, o copiloto atacou brandindo uma barra de ferro. Em pânico, o pirata começou a disparar, gerando-se a confusão, enquanto o hidroavião descomandado mergulhava a pique nas águas do Rio das Pérolas. A tragédia resultou na morte dos 3 tripulantes e de 25 dos 26 passageiros. O sobrevivente salvou-se, ao que parece, por se encontrar sentado na parte posterior do aparelho com o cinto de segurança apertado. A tragédia e a perda de um dos aparelhos não interromperam, porém, as atividades da Matco, cujos Catalina continuariam a ligar Macau e Hong Kong por mais de uma década. A rota manter-se-ia até 1961, quando o projeto de modernização do aeroporto de Kai Tak em Hong Kong acabaria por inviabilizar finalmente as operações da Matco e fazer desaparecer definitivamente os hidroaviões dos céus do Delta das Pérolas. Para além do sensacionalismo do caso, o assalto motivou uma controvérsia jurídica insolúvel. É que, para além de não existir ainda, do ponto de vista legal, o conceito de pirataria aérea, não era fácil avaliar que tribunal seria o competente para julgar o caso. Na dúvida, as autoridades portuguesas decidiram entregar o suspeito às suas congêneres britânicas ali do outro lado, em Hong Kong. Por seu turno, estas, temendo que o preso resolvesse negar tudo quanto tinha dito anteriormente na polícia, acabaram por desistir da acusação. E assim, o primeiro pirata do ar da história da aviação acabaria por nunca ser julgado pelo crime que ele próprio tinha confessado.